Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Isso. Porque eu gostaria de meditar com você no versículo que é o centro do livro de Atos, que é o tema do livro de Atos, tá? O versículo que é a estrutura e o tema também das nossas igrejas. É por esse versículo que nós nos movemos e fazemos tudo o que nós fazemos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Vamos acompanhar a leitura. Se você não trouxe Bíblia, você dá uma olhada na Bíblia que está do seu lado, no seu vizinho, ou se não você espia aí no telão, tá? Diz assim o texto sagrado: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito, porque a Tua palavra ela é perfeita demais para que nós venhamos a compreendê-la sem a Tua ação. Precisamos do Teu Espírito falando ao nosso coração para que a gente entenda, compreenda e consiga viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso a nossa oração nesse momento é que o Senhor fale, que o Senhor revele, que o Senhor mostre nitidamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós pessoalmente e para nós como igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse versículo tem poucas palavras, mas ele expressa o porquê da existência da igreja e o seu principal motivo de vida. Se nós tivéssemos que escolher apenas um versículo para explicar por que a igreja existe, talvez Atos 1:8 seria o versículo assim que daria uma explanação perfeita. A igreja existe para proclamar o nome de Jesus, porque na proclamação do nome de Jesus, Deus é glorificado. Eu sou igreja para ser missionário, eu sou igreja para compartilhar o Evangelho, eu sou igreja para ser mensageiro de Cristo, arauto do Evangelho, proclamador da igreja, proclamador da graça. É para isso que eu sou igreja. O resto é apenas floreio, mas eu sou igreja para proclamar o nome de Jesus, e tudo que eu faço como igreja deve ser para proclamar o nome de Jesus, senão eu perdi tempo, gastei recursos e me desgastei por uma coisa que não vai servir para nada. O livro de Atos, que nós estudamos, também é conhecido como livro inacabado. Se você observar o último capítulo de Atos, você vai ficar com a sensação de que, falta o final. E agora? Atos é o livro que conta a história da igreja através da atuação do Espírito Santo. E como a igreja ainda existe nesse mundo, e como o Espírito Santo ainda se move nos que servem a Cristo entre a sua igreja, Atos continua existindo. Eu e você somos a sequência de Atos dos Apóstolos. Eu e você somos a sequência da igreja que nasce com 120 pessoas numa cidade em Jerusalém e impacta o mundo inteiro. A história da igreja e o Espírito continua sendo viva, atual e escrita. Nós precisamos de homens na nossa geração como os homens que nós encontramos no livro de Atos. Nós encontramos em Atos, por exemplo, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia. Nós encontramos em Atos Barnabé, o homem que treinou e encaminhou e fez de Paulo o que ele foi. Nós encontramos no livro de Atos Filipe, o evangelista, que mesmo fugindo de perseguição terrível, não fechou a sua boca, antes proclamou o Evangelho. Nós encontramos no livro de Atos Pedro, o apóstolo, Paulo e tantos outros homens.
Nós precisamos de uma geração de homens como esses. Homens que entendem que pela ação do Espírito Santo podem impactar e marcar o mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o trabalho ainda é grande, é pesado e muito necessário. Eu trouxe algumas estimativas aqui para você ter realidade do quanto é trabalho da igreja. Existem aproximadamente 3.000 povos não alcançados ao redor do mundo. 3.000 povos onde o nome de Jesus nunca foi proclamado. Onde não existe Bíblia. Onde as pessoas não sabem da história de Cristo, nem do Evangelho, nem do Espírito, nem de nada. Povos espalhados por todos os cantos do planeta. Os missiólogos, que é o pessoal que estuda missões a fundo, eles vão nos dizer que em 2050 vão existir aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. 2,7 bilhões. É gente pra demais. É muita gente. É muita gente. No Brasil, a realidade também é preocupante. Existem aproximadamente 117 etnias indígenas desassistidas pela igreja. Em algumas, o evangelho nunca chegou nenhuma vez que sequer. Tribos isoladas no meio da floresta amazônica, que não conhecem Jesus, não sabem o que é Bíblia, nunca ouviram falar do nome de Deus. No Brasil. Existem 10.000 pequenas aldeias de ribeirinhos, aonde a igreja não está presente. O André vai poder falar melhor quando ele estiver aqui, porque ele trabalha com os ribeirinhos. Mas ontem, curiosamente, eu assisti um programa de televisão onde estava mostrando uma dessas aldeias. Uma aldeia onde, na época de cheia, só se anda de barco. Porque o rio sobe e toma conta de tudo. 11 famílias moram apenas lá, 11 famílias, isoladas de todo o resto do Brasil. Existem mais ou menos 10.000 lugares como esse, onde o evangelho é estranho, desconhecido, no Brasil. Existem aproximadamente 6.000 assentamentos sertanejos, pequenas vilas no sertão do Brasil, aonde o evangelho também é pouco ofertado e assistido para aquele povo. A igreja do sertão é um desafio para a nação brasileira, porque são lugares longe, pequenos, extremamente pobres e carentes de tudo, principalmente do evangelho de Cristo. Existem mais ou menos 2.000 quilombos, que são aqueles lugares onde os escravos fugiam para se esconder dos seus senhores, e aquilo foi de geração em geração, e chegou à nossa época como comunidades isoladas no meio do nada. Lugares aonde o evangelho não está presente, aonde a igreja é pouco levada, aonde o nome de Cristo quase não chega. Entre outros grupos surdos, pessoas extremamente pobres, extremamente ricas no Brasil, onde o evangelho não se faz presente. Esses números deixam claro para mim e para você que o trabalho da igreja diante do Espírito, ele continua, ele é grande e se faz muito necessário em nossos dias. O nosso compromisso com o Espírito Santo continua ativo, continua sendo prioridade, continua sendo a vida da igreja. E o desafio missionário é o que faz ou o que define uma igreja comprometida com Cristo, de um grupo de pessoas que se reúnem para passar tempo umas com as outras. Porque existe diferença entre uma igreja de Jesus e uma igreja. A igreja de Jesus, ela se preocupa em alcançar as nações. Ela clama por almas, ela chora pelo perdido, ela sente a dor daquele que não conhece a Cristo. E ela faz tudo o que pode estar ao seu alcance para que o evangelho que nos salvou chegue ao coração daquele que não conhece. A igreja de Jesus, ela é comprometida com o Espírito para o avanço missionário em todos os lugares.
Mas existem igrejas onde isso não é popular. Essas não podem ser tidas como igreja de Jesus. São um clube, as pessoas se reúnem, convivem entre elas e vão para casa. Mas a igreja de Cristo, ela tem uma missão. E a missão da igreja de Cristo constitui testemunhar do amor e do evangelho do nosso Senhor a todos aqueles que não o conhecem, seja aqui ou nos mais distantes confins e rincões desse mundo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vida, é para isso que Deus nos salvou. A igreja de Jesus é missionária, respira a missão, ama a missão e faz missão. E eu creio que todos amam a Cristo, eu creio nisso. Eu creio que todos desejam que o nome de Jesus seja levado aos povos, eu creio nisso. Mas muitas vezes nós não entendemos como fazer, e não vamos atrás, e nos encantamos com as coisas diárias da nossa vida, e nos esquecemos que enquanto vivemos ao lado do Senhor, pessoas em lugares distantes do mundo, ou perto de nós, estão morrendo sem o Senhor. E sabe o que é mais chocante? Não sentimos a dor dessas pessoas. Vamos dormir todas as noites colocando a nossa cabeça no travesseiro como se nada tivesse acontecido. E nos esquecemos que naquele dia, milhares, centenas de milhares de pessoas foram para o inferno. O livro inacabado está sendo escrito por mim e por você agora. A história da igreja e do Espírito é a minha história e a sua. A grande questão é qual história nós temos escrito. Será que a história da minha e da sua intimidade com o Espírito é digna, como foi a de Pedro, Paulo, Filipe, Estevão, Barnabé e tantos outros homens? Isso é algo a ser pensado. Eu creio que todos nós amamos Jesus. Eu sei, eu amo Jesus. Mas às vezes, nós nos esquecemos do porquê e para que o Senhor nos salvou. E quando nos esquecemos disso, desviamos o nosso foco, desviamos a nossa dedicação, os nossos recursos e a nossa oração. E nessa curva de desvio, pessoas vão para o inferno. Pessoas estão a passos largos, indo para a destruição eterna. E a nossa tarefa é impedir que essas pessoas vão para o inferno. Pastor, mas como fazer? Isso é absurdamente difícil. Realmente é difícil se fizermos na nossa força. Realmente é impossível se fizermos na nossa vontade. Realmente é algo que jamais vai acontecer se fizermos desassociados do Espírito. Do Espírito. Por isso que esse versículo que lemos é tão fundamental de entendermos. Sem o Espírito, nada podemos fazer, mas com o Espírito, nada nos é impossível de fazer. E nessa noite, então, eu gostaria de olhar para esse versículo e tirar alguns aprendizados desse lugar. Alguns aprendizados desse versículo tão importante, para que a gente possa entender o que podemos em Cristo realizar para Cristo. A primeira coisa que eu aprendo e que esse versículo nos mostra é que só é possível proclamar a mensagem com eficiência através do Espírito Santo. Nada pode ser feito sem o Espírito, mas tudo pode ser feito através do Espírito. Tudo. A proclamação do Evangelho é um avanço espiritual, depois físico. Antes de mudar a vida física, o Evangelho traz vida ao espírito humano que estava morto por causa do pecado. Missões, antes de ir, é clamar. É clamar. Missões, antes de se lançar, é se dobrar.
é se dobrar. Porque sem o Espírito, nada pode acontecer. Sem o Espírito, ninguém se converte. O Espírito Santo é o fator mais importante para a proclamação do Evangelho, porque sem ele, ninguém jamais se converterá. Spurgeon, que foi um grande pregador e teólogo, ele tinha uma frase que eu acho fascinante. Ele dizia assim: é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma só pessoa se converter sem a atuação do Espírito Santo. Ele dizia que é muito mais fácil de acontecer que um leão que vive comendo carne vire vegetariano do que uma só alma em todo o mundo se converta sem que o Espírito tenha tocado. E isso é verdade. É verdade. Nós conhecemos a Cristo porque o Espírito de Deus veio até nós, porque Ele tocou em nós. E é por isso que a igreja precisa desse Espírito para cumprir a missão que Deus lhe deu para a igreja. A grande questão é: eu conheço esse Espírito? Eu sei quem Ele é e o que Ele pode fazer? Eu preciso conhecê-lo. Quem Ele é? Esse Espírito é o próprio Deus que habita em nós, em nosso coração. Diz lá em 1 Coríntios 6,19: pois o Espírito Santo de Deus habita em vós. Sois tabernáculos do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que foi dado à igreja é o próprio Deus que habita no meu coração e no seu. É o próprio Deus. Agora, você já imaginou que coisa fantástica isso? Pensemos um pouco. Quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que com a autoridade da sua voz, Ele criou o mundo e tudo que existe. A Bíblia diz que esse Deus grande, soberano, é maior do que toda a sua criação. Você sabe qual é o tamanho do universo? Nenhum cientista consegue mensurar qual é o tamanho do universo. Mas a Bíblia diz que o meu Deus é maior do que esse universo. Qual é a estrutura mais poderosa que nós temos no nosso planeta? A natureza. Não importa o que o homem faça, a natureza sempre é mais poderosa. Pois a Bíblia diz que quando os ventos se insurgiam contra o barco, numa tempestade fortíssima, Jesus disse assim: aquiete-se e volte ao seu lugar. O vento cessa e o mar retorna a ficar calmo. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Esse Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, vive com o seu Espírito em nós. Esse é o Espírito que foi dado à igreja. É por isso que com o Espírito nada nos é impossível, pois ele não é o meu Espírito, ele não é o seu Espírito, ele é o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor. A sua função é, em primeiro lugar, revelar Cristo e a sua salvação. É Ele que nos toca, é Ele que nos mostra a verdade sobre Jesus e sobre nós mesmos. Lá em João, capítulo 16, do 7 ao 11, Jesus disse que o Espírito viria para mostrar a verdade ao mundo, a justiça e o juízo, para abrir os olhos dos homens. Também é Ele que nos auxilia nas nossas questões diárias de vida, nos orienta acerca da verdade de Cristo e é o nosso consolador e ajudador. Lá em Romanos vai dizer que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até orar por nós Ele ora. Esse é o Espírito de Deus que habita no seu coração e no meu. E é esse Espírito o responsável pela ação missionária e pela conversão do perdido.
O Espírito Santo é a ligação entre o meu coração e a eternidade, é a garantia da minha salvação, é a certeza da presença constante de Deus comigo, e é esse Espírito poderoso que precisa estar em mim para que eu seja realmente efetivo na proclamação do Evangelho. Se você observar o texto de Atos, um pouco antes do versículo que nós lemos, mais precisamente no verso 4, você vai perceber que Jesus dá uma ordem àqueles homens. Jesus diz assim: não saiam de Jerusalém até. Quando tem um até, é que alguma coisa vai acontecer. Jesus diz assim: até que venha sobre vocês o Espírito Santo e sejam revestidos. Depois que tiverem o Espírito, saiam. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a obra que o Senhor nos mandou a fazer é a obra que Ele vai conosco também fazer. A obra de impactar o mundo, a obra de salvação, é a obra do Espírito que habita em nós. E por isso que nós, como igreja, precisamos entender e buscar a presença do Espírito Santo de tal forma a sermos levados a causar esse impacto que esses homens causaram. Pense comigo, 120 homens que não tinham dinheiro, não tinham internet, não tinham avião, não tinha luz elétrica, uma pregação que lhes custava a vida. Em 120 eles mudaram a história do mundo. Sabe quantos cristãos existem no Brasil hoje? Segundo o IBGE, 42 milhões. O nosso país tem mudado? Não. Então alguma coisa está errada. Se 120 mudaram o mundo inteiro, como é que 42 milhões não mudam uma nação? Eu digo para você, sabe por que não muda? Porque o Espírito de Deus é deixado de lado. Porque a vontade de Deus é subjugada pelo desejo do homem. Porque as lágrimas dos nossos rostos nunca são pela vontade de Deus, mas são pelos nossos sonhos perdidos e pelos nossos problemas. Nós precisamos do Espírito, e não apenas presente em nós, mas dominante em nós. Nós precisamos do que Paulo nos ensinou em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, que leva à dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nós precisamos estar completamente revestidos e cheios da presença de Deus. Só assim teremos noção real da urgência que é o Evangelho chegar ao perdido, e só assim poderemos nos lançar confiando de que Deus vai à frente para que essa obra avance. É preciso voltar a uma busca íntima de Deus. É preciso voltar a calejar os joelhos. É preciso voltar a marejar os olhos. É preciso voltar a ter o coração apertado quando lemos o texto bíblico e nos deparamos com a vontade de Deus. O anúncio do Evangelho precisa nascer da oração. Antes de abrirmos a boca para falar, devemos clamar diante de Deus pelas almas perdidas e aflitas longe de Cristo. Nós não podemos nos conformar em dobrarmos os nossos joelhos para orar, seja a hora que for, e passarmos 5, 10, 15, 20 minutos orando e não citarmos em nenhum momento da oração a necessidade de salvação daqueles que convivem conosco, daqueles que estão longe, daqueles que estão em trevas. Nós precisamos de amor pelas almas, e esse amor nasce na oração. Nós precisamos clamar para que Deus haja. Nós precisamos buscar para que Deus venha. Nós precisamos nos encher para que Deus transborde.
Quero lembrar você de um exemplo. Existe um sermão extremamente conhecido no mundo, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse sermão talvez seja o sermão mais conhecido do mundo, pregado por Jonathan Edwards, o grande avivalista. Diz a história que Jonathan Edwards chegou no local onde ele ia pregar, pegou uma lamparina com uma das mãos, segurou a folha na outra mão, sem microfone, sem nada, e ele colocava a lamparina perto do papel e ele ia lendo o que ele escreveu. Esse é o jeito que ele pregou. Qualquer professor de homilética, que é a ciência da pregação, vai dizer o seguinte: isso é terrível, jamais faça isso, isso não é pregação. Mas você sabe qual foi o resultado daquele homem segurando uma folha de papel e uma lamparina na outra mão? Diz a história que enquanto ele ia lendo aquele texto, as pessoas que o ouviam se jogavam no chão chorando e clamando a Deus: tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Algumas pessoas se agarravam às pilastras do templo onde elas estavam e clamavam: não nos mande para o inferno, não me deixe ir para o inferno, salva-me, salva-me. Enquanto um homem de noite lia um papel e segurava uma lamparina. Qual a diferença daquele homem para os de hoje? Eu digo para vocês qual é a diferença. Antes dele pregar aquele sermão, aquele homem passou a semana inteira em jejum e oração para que Deus salvasse almas naquela noite. A semana inteira. A semana inteira. Hoje nós temos uma classe de cristãos que não consegue fazer jejum do café da manhã à janta. Eu passo mal. Não passa mal. Perdoe, irmão, é falta de brio. É falta de urgência de ver o sofrimento daquele que está indo ao inferno. Aquele homem jejuou e orou 7 dias. Senhor, salva pessoas naquela noite. Salva pessoas naquela noite, Senhor. E quando aquele homem se encheu do Espírito Santo e chegou naquele púlpito e pegou aquela lamparina e aquele papel, Deus irrompeu naquele lugar e a graça de Deus foi derramada. Porque é isso que a igreja deve fazer. A igreja deve clamar para que o Espírito venha, porque quando o Espírito vem, não existe fortaleza, não existe corrente, não existe nada que o inimigo possa fazer. Corações são quebrantados e salvação acontece. E salvação acontece. Esse texto nos mostra que nós precisamos do Espírito, se nós desejamos olhar para esses 3.000 povos e ver diminuir esse número. Nós precisamos do Espírito, se nós quisermos olhar para os nossos vizinhos e vê-los se entregando ao Senhor. Nós precisamos do Espírito, se nós quisermos ver a nossa família se entregando ao Senhor. Nós precisamos do Espírito, mas não apenas tê-lo em nós, nós precisamos que Ele seja cheio em nós, nós precisamos que Ele transborde através de nós, nós precisamos que Ele irrompa através de nós como um rio intempestuoso. E isso se dá, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Não há outra maneira de ser cheio do Espírito a não ser com calos nos joelhos, com lágrimas nos olhos e com um coração apertado. Não há como ser diferente. Por isso que nós costumeiramente nos lembramos e sempre falamos: qual é o culto mais importante da igreja? É o de domingo? Não, está longe disso. O culto mais importante da igreja é o culto de oração. Agora, meus irmãos, vamos nos perguntar: qual é o culto menos frequentado de todas as igrejas? É o culto de oração. O culto onde as pessoas menos vêm é o culto onde elas mais necessitam estar. Porque é o culto onde os joelhos calejam e é onde o poder de Deus se manifesta. O texto de Atos nos mostra que nós, igreja com o Espírito, precisamos do Espírito de Deus para fazer o que Deus nos pede que seja feito. A segunda coisa que esse versículo nos mostra é que nós temos acesso ao poder de Deus para sermos testemunhas fiéis. Isso aqui é algo
impressionante. No mínimo. O texto bíblico diz: mas receberão poder. Quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Há poder de Deus no meio da igreja. Há poder de Deus no seio da igreja. Que poder é esse? Não é aquele que fez o paralítico à porta do templo andar quando Pedro e João subiam para a oração. Não é aquele que fez Paulo ressuscitar o menino que morreu após cair do terraço. Não é aquele que libertou Pedro da prisão de forma sobrenatural. Não é aquele que fez Moisés tocar no mar e o mar se abrir. Não é aquele que fez as muralhas de Jericó de 7 metros de altura e 3 metros de comprimento virem ao chão com o brado do povo de Deus. Esse poder não é aquele que trouxe Lázaro da sepultura depois de 4 dias estando morto. Esse poder não é aquele que Jesus diz em Lucas 10:19: eu lhes dou autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, nada lhes causará dano. Não é esse o poder? Sim, é esse, pela graça de Deus, é esse sim, é o poder de Deus. É o poder de Deus. É esse poder que é derramado sobre a igreja de Cristo. É esse poder que não conhece limites. É esse poder que é capaz de tudo. É esse poder que faz cegos verem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. É esse poder que faz espíritos mortos virem à vida ao ouvirem o Evangelho do Cristo ressuscitado. É esse poder que habita em mim, é esse poder que habita em você. Mas sabe, irmãos, às vezes nós usamos esse poder para quê? Para trocar de carro, para trocar de casa, para ganhar mais, para passar na faculdade, para não ficar doente. Não é errado, irmãos, mas eu diria que é um desperdício. Sabe por quê? Porque a nosso acesso está aquilo que é a coisa mais imaginável e inimaginável do mundo. A nosso acesso está a mão de Deus, que não conhece impossível. E às vezes a gente se preocupa em pedir para que Deus mova a mão para a gente ganhar aumento de salário. Que desperdício de oração, irmãos. Me perdoem, mas que desperdício de oração. Quando nós poderíamos estar clamando: Senhor, são 3.000 povos que não conhecem a Ti. Se o Senhor levantasse hoje 3.000 missionários, e se o Senhor levantasse sustento, e para o Senhor é possível, hoje, talvez essa semana, esse mês, esse número cairia de 3.000 para 0. Mas nós usamos esse poder para pintar a casa. Não é errado orar para trocar de carro ou para ganhar aumento de salário, não é errado. O problema é quando eu vou a Deus e a minha preocupação é somente essa. O problema é quando o desejo do meu coração é só melhorar a minha vida, me esquecendo que eu sou igreja para impactar o mundo e não a minha vida. O poder de Deus não nos é dado para elevar algum homem ou para demonstração de entretenimento. Não. O poder de Deus é dado e é usado para que o nome de Cristo chegue ao coração do perdido.
Quando necessário for, se rasgarão os céus, a mão de Deus descerá e tocará na terra, o milagre se fará presente, a salvação acontecerá e toda a glória será dada somente a Jesus. Esse é o poder de Deus. Eu lembro da história de um missionário na África, trabalhando entre as tribos africanas, encontrando muita dificuldade por causa da feitiçaria. Um belo dia, uma jovem senhora se aproxima dele com uma criança toda enrolada nos panos. Chega a ele e ele faz uma pergunta, diz assim: você é o homem que disse que o seu Deus é todo poderoso? E ele diz: sim. Aquela mulher tira os panos e apresenta para aquele homem uma criança cheia de feridas, da cabeça aos pés, sangrando, raquítica. E ela diz assim: então ore ao seu Deus para que ele cure. Aquele homem apavorado, sem saber o que fazer, pega a criança nos braços e faz uma oração. Devolve para a mãe pega no colo, enrola aquela criança em panos e vai embora. E aquele homem fica parado com o coração quebrantado, sem saber o que estava acontecendo. Quando aquela mulher chega em casa, tira os panos daquela criança, não havia mais nenhuma ferida no corpo daquela criança. Não havia mais nenhuma marca de cicatriz que fosse. Aquela mulher se converte e com ela a tribo inteira. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o poder de Deus está disponível para a sua igreja, não para o bel prazer da sua igreja, mas para que outros sejam tocados pelo Evangelho. Esse é o poder de Deus. O poder que não conhece limites, que não conhece o impossível, mas que pelo amor de Deus não pode ser usado para trocar de carro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. O poder de Deus deve ser clamado e buscado para que aquele que está longe com o coração duro seja quebrantado, seja tocado e seja modificado de dentro para fora. Nós não podemos isso. É apenas o poder de Deus que pode. E esse poder é dado à igreja. Há poder de Deus para a proclamação do Evangelho. Há poder de Deus para que o nome de Jesus seja anunciado em todos os lugares. E eu preciso desse poder. Eu não devo temê-lo, mas eu preciso desesperadamente que Deus me use para que Ele toque nessa terra. Uma das orações mais lindas que eu conheço é a oração dos apóstolos depois de terem sido presos e chicoteados. Aqueles homens saem da cadeia com as costas todas marcadas com o chicote. Eles não saem chorando, eles saem dando risada e felizes, porque eles se consideraram privilegiados por terem sofrido por amor a Jesus. E quando eles se reúnem com a igreja, a oração deles não é de vingança, a oração deles não é para que Deus cure as feridas, nada disso. A oração deles em Atos capítulo 4 é uma só: Senhor, nos capacita para que façamos sinais e maravilhas, para que o Teu nome seja glorificado. Quanto temos a aprender com aqueles pescadores que mal sabiam ler e escrever. Quanto temos a aprender. Este poder de Deus nos dá a capacidade de sermos testemunhas fiéis, porque aqui que está a chave do texto. O Espírito nos é dado, o poder nos é dado, porque nós temos uma função, e Jesus nos diz que sejamos testemunhas. O que é ser testemunha? Testemunha é alguém que dá evidência de alguma coisa. Ele prova alguma coisa que ele viu e viveu. E Jesus está dizendo assim: provem que eu sou real.
com a vida de vocês, provem para as pessoas que estão perto de vocês, de que eu sou Deus, e de que eu sou Rei e Salvador. Nós somos chamados para estarmos nessa terra, para testemunharmos de Cristo, para darmos evidências de Cristo. Como? Com palavras e com atitudes. Com atitudes. E aqui que entra o poder de Deus. Eu só consigo ter atitudes que engrandeçam o nome de Cristo se o poder de Deus habitar em mim, porque eu só consigo me ver livre do pecado pelo poder de Deus. Você representa Jesus nessa terra. As pessoas olham para você e ou elas querem se aproximar de Cristo ou elas querem se afastar. Ninguém é neutro. Ninguém é uma testemunha em cima do muro. Ou você está chamando as pessoas a Cristo ou você as está mandando para o inferno. Essa é a grande e verdadeira realidade da vida, porque a igreja, eu e você, fomos chamados para testemunharmos de Jesus. Ou nós testemunhamos que Ele é vivo, real, ou com as nossas atitudes nós estamos mostrando para os homens que não há nada, absolutamente nada. Terceira e última coisa que esse texto nos mostra é que a nossa tarefa de trabalho, de evangelização, ela é mundial e constante. Pastor, mas nós somos uma pequena igreja humilde do interior de uma cidade pequena, de um pequeno estado. Sim, e a tarefa para nós é evangelizar o mundo. Pastor, mas essa é a tarefa, porque Jesus nos disse: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e em todos os cantos do mundo. O trabalho de proclamação do Evangelho, ele é permanente em todos os lugares. E eu preciso viver e agir dessa maneira. Eu sou chamado para pregar o Evangelho para aqueles que estão perto, e para aqueles que estão longe, e para aqueles que estão muito, mas muito longe de mim. Eu sou chamado para os confins da terra. Eu sou, você também. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra representam a magnitude da proclamação. Ela é mundial. Aonde houver um ser humano, ali é necessário que o Evangelho seja pregado. E é responsabilidade da igreja, da nossa igreja, fazer isso. Nós jamais podemos pensar em missões apenas no âmbito local, apenas perto. A tarefa é muito maior, é urgente. Eu preciso fazer tudo à minha disposição para fazer missões em todos os lugares. Começando pelo compromisso de oração diário. Talvez eu nunca colocarei os meus pés no interior do Japão, mas a minha oração não conhece fronteiras, porque o meu Deus não é barrado por lugar nenhum. É preciso orar. É preciso orar. É preciso orar. É preciso gastar os nossos joelhos clamando: Senhor, salva esse povo perdido. Senhor, salva os meus vizinhos. Senhor, salva os índios que estão no meio do nada na Amazônia. Senhor, salva. Porque para Deus não há limite de espaço nem de tempo. Talvez eu jamais coloque os meus pés numa aldeia indígena, mas a minha oração nas mãos do Deus poderoso é suficiente para que a graça de Deus se derrame. É preciso orar. Eu não sei quanto tempo do seu dia você gasta orando por missões, mas eu quero dizer para você que é dever do cristão, todos os dias, orar por aqueles que não são salvos.
é dever. Sabe por quê, meus irmãos? Primeiro, porque Deus pediu. Segundo, porque se nós estamos aqui, é porque joelhos foram dobrados e os nossos nomes foram apresentados a Deus antes mesmo de nós conhecermos ao Senhor. É preciso orar. É preciso buscar. E eu queria dar alguns pedidos práticos de oração para você sobre missões. Todo dia, ore para que Deus levante mais obreiros. Nós precisamos de mais missionários. Ore, ore, ore. Ore para que Deus desperte no coração dos jovens o desejo de ir. Ore para que Deus levante homens e mulheres dispostos a ir. É preciso obreiros. Todos os dias, ore: Senhor, levanta homens e mulheres. Ore para que Deus levante mais recursos financeiros. Você sabe que uma vez foi feita uma pesquisa de missões nacionais e descobriu-se que cada cristão batista gastava mais comendo pastel do que ofertando por missões? Eu não sei se você tem o hábito de ofertar para missões, mas eu quero dizer para você que é necessário que todo mês, todo santo mês, você separe uma oferta, e se possível você possa adotar algum missionário e participar no sustento direto desse missionário no campo, todo santo mês. Pastor, mas eu ganho pouco. Eu também. E quando eu estudava no seminário, eu ganhava R$200 por mês para sobreviver. E desses R$200 eu tirava o dízimo e tirava uma oferta para ajudar uma missionária no Rio de Janeiro. Não falo isso para minha glória, de jeito nenhum, porque Deus sabe. Mas eu estou dizendo para você que não importa o quanto você ganha, ainda que seja o mínimo possível, é possível investir no reino. É possível. Nós precisamos clamar: Senhor, abre os céus, dá recursos para as juntas missionárias, sustenta os missionários no campo, Senhor. Dá recursos para a tradução da Bíblia, para a impressão de Bíblia, Senhor, para viagens. Outro pedido de oração: levanta tradutores bíblicos. Meu irmão, você sabe quanto tempo demora para fazer uma tradução bíblica? Para o português, são quase 10 anos. Para o português, que é uma língua que todo mundo conhece. Imagina numa língua indígena que não é uma língua apenas falada, que não tem escrita. Quanto tempo demora para se traduzir uma Bíblia? Por isso que todo dia nós como igreja devemos clamar: Senhor, levanta jovens que se dediquem ao estudo para traduzirem essa palavra para aqueles homens. Todo dia. Devemos orar todo dia por um despertar da igreja para a obra missionária local, nacional e mundial. Devemos clamar a Deus por almas. Dá-nos almas, Senhor. Dá-nos almas, Senhor. Dá-nos almas. Famílias restauradas. Pessoas libertas de vícios. Pessoas curadas. Todos os dias nós podemos orar por esses motivos e por muitos outros. Mantenha-se conectado em missões através da oração. Acesse as páginas da internet das juntas missionárias. Faça amizade com missionários no campo. Seja um sustentador em oração. Tudo começa a acontecer com a oração. Tudo. Mas nós também podemos investir em missões. Separar um valor mensal para ajudar uma junta missionária, ou para sustentar um missionário e ajudar no sustento dele. Mensalmente nós podemos participar da compra de Bíblias, da compra de folhetos. Sabe, irmãos, eu não quero que você fique ofendido comigo, mas às vezes nós gastamos 500, 600 reais num par de tênis. E é bonito o tênis de 600 reais, não estou dizendo que é feio, mas às vezes a gente não tira 10 reais para ajudar alguém que saiu do país dele, que deixou a família dele e que está lá no meio do nada, levando o nome de Jesus
para pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Nós andando com os nossos tênis de R$600 e os missionários passando fome. Compre o seu tênis de R$600, compre, use, mas pelo amor de Deus, entenda que o dinheiro que chega à sua mão não é pelo seu esforço, é dádiva de Deus, é dele, e tem um objetivo esse dinheiro, é para a sua bênção, sim, mas também é para a bênção do reino, também é para a bênção do reino. Também é para que esses 3.000 povos, essas tribos indígenas, esses quilombos, para que essas pessoas que não, é para eles conhecerem o Evangelho. Porque eu não sei se você lembra, mas dinheiro na mão de Deus não é dinheiro, é vida. É vida. Para mim é dinheiro, nas mãos de Deus não é, é vida. Porque nas mãos de Deus a minha oferta, o meu dízimo, lá na outra ponta, é o sustento daquele que está pregando, é a palavra que foi impressa e entregue de presente que vai salvar alguém na cadeia, que vai salvar alguém antes de se suicidar. Sábado passado estava dando aqui na igreja um curso para pastores, e a esposa de um dos pastores contou algo tremendo. Antes da sua conversão estava a família em ruínas, e ela havia decidido se suicidar, e como ela era muito católica, antes de se suicidar ela foi rezar os santos, e enquanto ela estava lá, naquele lugar, ela clamou, se Deus existisse, Deus fizesse alguma coisa. Naquele instante ela viu a Bíblia que ela havia ganhado de presente, que estava escondida na gaveta da cômoda no outro quarto. Ela levantou, foi lá, abriu a gaveta, pegou a Bíblia e abriu, e Deus falou com ela. Aquela mulher não se suicidou, a família se converteu, seu esposo e ela hoje são pastores, porque alguém gastou dinheiro, comprou uma Bíblia e deu de presente. Salvação, salvação. Invista em missões, invista em missões. Tem tanta obra para você poder fazer, irmão. Pastor, eu não posso investir R$4.000 por mês, eu posso 10. É bênção. Acredite em mim, é bênção. Pastor, eu posso 100. É bênção também. É bênção. Porque Deus é aquele que multiplica. Deus é aquele que multiplica. Mas eu não posso só orar e investir, não. Eu também preciso fazer missões aonde eu estou. Em todos os locais aonde eu vou, eu sou o emissário de Jesus naquele lugar. E naquele lugar eu tenho a responsabilidade de anunciar a Cristo. Na nossa casa, os vizinhos, os amigos, em todos os lugares eu posso anunciar a Jesus. Participar de viagens missionárias, de ações missionárias, para levar o nome de Cristo. Talvez eu nunca vou colocar os pés no Japão, mas eu posso ir aos arredores deste bairro pregar o Evangelho, num sábado à tarde. Eu posso abrir a minha casa num dia à noite da semana, chamar os meus vizinhos e falar sobre Jesus. Eu posso, pois nada me impede de fazer isso. Absolutamente nada. O Espírito tem um compromisso com a igreja, de fazer essa igreja ser relevante na terra, de fazer essa igreja ser o braço de Deus na terra, de fazer essa igreja ser a luz que ilumina o mundo em trevas, de fazer essa igreja ser a proclamadora da esperança do Evangelho. Mas eu preciso ter o compromisso com o Espírito, de me deixar ser usado para isso, de me lançar a participar disso. Eu preciso disso.
Eu necessito disso. Sabe por quê? Porque isso é estar próximo do coração de Deus. Missões é algo tão fantástico para Deus, que a única vez que a Bíblia diz que os céus fazem festa é quando um pecador na terra se arrepende. A Bíblia não diz que quando nós construímos templos novos, bonitos e elegantes, Deus faz festa. Claro que Deus gosta, tenho certeza que Deus gosta. A Bíblia não diz que quando nós temos um culto assim, com um louvor maravilhoso, com uma palavra maravilhosa, com tudo funcionando direitinho, Deus faz festa. Claro que Deus gosta, é óbvio que gosta, mas a Bíblia diz que só há festa no céu quando um pecador se arrepende. Sabe o que é um pecador se arrepender? É o Espírito, através da igreja, chegar ao coração do perdido, para que ele ouça o Evangelho e conheça Jesus. Não há maneira maior de se aproximar do centro da vontade de Deus do que lembrar de Atos 1:8. Vocês recebem poder quando o Espírito de Deus está em vocês, para que sejam minhas testemunhas sobre esta terra. Sabe, irmãos, eu creio que Deus não está à procura de melhores estruturas. Eu creio que Deus não está à procura de melhores templos. Eu creio que Deus não está à procura de cultos melhores. Eu creio que Deus está à procura de melhores homens. Eu creio que Deus está à procura de homens que rasguem o seu coração e que se lancem diante da vontade de Deus, fazendo como Isaías fez: eu estou aqui, e se ninguém for, não me interessa, eu vou, envia-me a mim, Senhor. Não olhe para os outros, olhe para mim, Senhor. Nós precisamos ser uma igreja assim. Nós não podemos ser uma igreja que diz ao Senhor: estamos aqui, mas olhe para eles. Eles fazem, eles estão fazendo, deixe eles fazerem. Não. Nós precisamos ser uma igreja que ergue as mãos a Deus, que rende o seu coração a Cristo e diz: Senhor, nós queremos, nós estamos aqui. Se ninguém mais quiser, não nos interessa, nós queremos. Envia-nos. O Espírito e a igreja, o relacionamento mais fantástico que existe. Os céus e a terra, juntos, para saquear o inferno. Essa é a nossa função, esse é o nosso dever, é isso que Cristo espera de nós, e é para isso que Cristo nos salvou. Levante-se, desperte, abra seu coração, abra seus olhos, abra os seus olhos. A obra é grande, mas o Deus a quem servimos é muito maior. E esse Deus santo, maior e poderoso, está à procura de homens pequenos, falhos e frágeis, mas que se rendam aos seus pés e que se entreguem para que Ele faça segundo a vontade dEle. Feche os seus olhos.